Abra sua Bíblia no primeiro livro do profeta Jonas, versículo de número 1 ao versículo 2, que é o versículo que mostra Deus, através da sua palavra, manifestando a sua ordenança sobre o ser humano. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. O texto bíblico vai dizer, vamos se assenta, que Deus ele vai ter um particular com Jonas. Deus ele vai direcionar Jonas a uma determinada cidade. Deus ele vai exatamente mandar Jonas seguir para uma cidade. Deus ele tem prioridades. Deus ele tem pressa na vida de muitas pessoas. Só que muitas das vezes o ser humano não consegue compreender a vontade de Deus, e às vezes não faz aquilo que lhe é mandado, por causa do medo, por causa da falta de confiança em Deus. Não estou dizendo isso porque faz parecer que seria fácil Jonas tomar essa decisão. Eu estou dizendo isso que quando se sabe que tem um Deus do seu lado, poderoso e verdadeiro, a gente, ainda que tenha medo, porque o medo é da carne, do homem, você sabe que tem alguém maior do que o seu medo por detrás, na sua frente, para poder te dar vitória. Deus está em todos os lados daqueles que creem nele, acreditam e servem a ele, seja na sua frente, na sua retaguarda ou nas suas laterais. O próprio Deus disse no Salmo 91 que os anjos estão ao seu redor, guardando, livrando para aqueles que temem a Deus. Eu ouço muita gente dizer que teme a Deus, mas temer a Deus é obedecer. Temer a Deus é servir a Deus. Temer a Deus é ser obediente à sua palavra. Temer a Deus é você estar nos seus caminhos. Não adianta você dizer que teme a Deus, mas está fora do caminho de Deus. Teme a Deus, mas não está vivendo a vontade de Deus. Teme a Deus, mas está vivendo como um filho desobediente. Não é assim. Quando eu era criança, eu aprendi. Quando eu digo que eu temia a minha mãe, é porque a minha mãe, se eu fizesse alguma coisa errada, me corrigiria. Então essa correção me trazia medo. Com medo de ser corrigido, eu fazia o que minha mãe queria que eu fizesse. Hoje em dia não. O povo não tem medo do que a palavra diz que faz, porque Deus é amor. E está uma pregação aí de que esse amor de Deus coberta até pecado. E é mentira. Porque a palavra de Deus ela não coberta pecado, não se agrada do pecado. Ela ama o pecador, mas não ama a prática de pecado cometida por esse pecador. Uma vez que você entrega a sua vida ao Senhor, nós temos que mudar a nossa conduta, mudar as nossas veredas, os nossos caminhos, a nossa prática de obediência e fé diante de Deus. Nós temos que mudar. Nós precisamos entender isso. Que mudar a fala, mudar a vestimenta, mudar com quem você anda, mudar com quem você fala, mudar como se fala, mudar como se anda, com quem anda, mudar os seus comportamentos, mudar os locais que você frequenta, muda, isso é mudar. Servir a Deus para ser a mesma coisa lá fora não adianta nada. Eu sirvo a Deus, mas continuo na prática do pecado, na fornicação, no adultério. Eu sirvo a Deus, mas eu continuo praticando as coisas pecaminosas. Então tu não serve a Deus, que Deus é santo, Deus é puro, Jesus é santo, Jesus é puro, o Espírito Santo é santo, o Espírito Santo é puro, e não pode habitar em casa suja. Você precisa purificar a sua casa, o templo, o seu corpo, que diz a palavra, que é o templo do Espírito Santo, mas só é templo do Espírito Santo se estiver limpo. Só é o Espírito Santo, ele só fala para trás de templo, seu corpo de templo, se você não for uma pedra de tropeço para alguém. Que tem muita gente que você não pedra de tropeço para outros. Eu sou o templo do Espírito Santo, eu tenho que cuidar do templo do Espírito Santo. Vai doer, mas vai curar.
mas está lá, malhando, de leve, dividindo aqui na frente, marcando aqui atrás, e está dizendo que está cuidando do tempo do Espírito Santo. Isso é mentira do diabo. Você está fazendo jogo de pedra de tropeço. Quem está te olhando está te desejando. Quem está te olhando está te sentando. Aí de noite você está com a mão levantada, adorando a Deus no culto, como uma santa. E é mentira. Está lá na academia de camisetinha, com os músculos todos pro lado de fora. As mulheres que estão te olhando estão te desejando. Está cheio de seta de noite, está lá na igreja pregando. E se você não se concentrar e não entender que existem lugares que não é para estar, você vai continuar vivendo essa bola de neve em sua vida. Se santifica, e a imundície sujo que está limpo. Se santifica e da imundície sujo que está limpo. Tu limpe suja, limpe suja, limpe suja. Está na hora de viver em santidade. Viver em santidade é o que está escrito na palavra. Seguir a paz com todos, sem a santificação, a qual ninguém verá a Deus. Eu preciso ter a paz com todos. Como é que eu quero ter a paz fazendo guerra? Pastor, como é que eu posso estar fazendo guerra? Simples. Se você está sentando alguém, tu vai criar guerra na vida dessa pessoa. O sentimento dessa pessoa pode mudar ao teu respeito. E se essa pessoa for compromissada, casada, ela pode criar uma guerra dentro de casa com isso. Essas setas malignas que você está fazendo essa pessoa adquirir por causa do seu corpo, está fazendo essa pessoa criar guerra interiores dentro dela também. E isso é uma maldição, isso não é uma coisa boa. Então o texto vai dizer que Deus ele vai dirigir as Jonas para um ato de obediência. E assim como o pai e a mãe